A paz mais uma vez esteja com todos vocês, meus queridos irmãos, em que mais uma vez o apóstolo Paulo, em que Cristo, ele sempre condicionou a falar da palavra, porque ele vive nele, e hoje ele vive em nós, que devemos falar da palavra de Deus. Eu vou falar uma palavra que ele fala aos Coríntios, que tem a ver com a relação que estamos salvos pela graça, então vamos fazer o que a gente quiser. Cair no dia do julgamento e estamos salvos. Não, não é assim. E isso entra a questão da santidade. É isso que eu vou falar nessa live de hoje. Amém? Então vamos lá. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade, tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então vamos lá, irmãos. Aqui o apóstolo ele mostra a questão da imoralidade sexual, resultando na decadência social do mundo pagão, que não estavam vivendo o temor em Deus, que por termos a graça poderíamos pecar à vontade. É uma decadência imoral, meus irmãos, na sociedade, porque estávamos salvos pela graça, estávamos salvos pela graça, porque estávamos salvos pela graça, estávamos pela graça, porque poderíamos viver uma vida de qualquer jeito, sem o nosso guia, que nos condicionaria a uma vida de santidade, no Espírito Santo, em que, irmãos, eu vou fazer um paralelo com Levítico 18:8, que diz o seguinte: não descobrirá a nudez da mulher do teu pai, é nudez de teu pai. E aqui está se referindo ao casamento ilícito. A questão de... aqui está falando a questão da imoralidade com relação assim, as relações que às vezes acontecem entre parentes, relações entre pai e mãe. E isso, Apocalipse está falando sobre isso, irmãos. É uma palavra que Apocalipse está falando sobre isso, que vai acontecer, ou melhor, já está acontecendo. Que são esses casamentos ilícitos, mulher casar com mulher, homem casar com homem, irmãos. Isso é uma coisa que não está correta. A palavra de Deus é que eu não vi. Depois eu até vejo onde está a palavra que fala sobre isso, entendeu? E que não é correto. Deus, ele não se agrada, ele não gosta, ele odeia isso, entendeu, irmãos? Pode ser que se alguém escutar e for alguém que está nessa situação, podem querer ou me agredir, ou podem querer falar assim que eu estou sendo, como é que falam? Homofóbico, né? Homofóbico, fazer o que eu estou dando preconceito. Não é preconceito, irmão. O que eu estou falando é a palavra de Deus. Doa quem doer, mas é a verdade tem que ser dita, irmãos. Por isso que eu estou dizendo isso. Porque tem muita gente que hoje em dia, quando vê uma situação e fala tipo isso que eu estou falando nessa questão, que é a questão dessa questão da sexualidade, a questão da questão de mulher com mulher, homem com homem, as pessoas, elas acham que a gente está sendo preconceituoso. Não é preconceituoso, irmãos. Isso está na palavra. A palavra está dizendo isso, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Entendeu? Ou tentem me bloquear, faça o que quiser, mas eu não vou parar de falar. Porque o evangelho tem que ser falado e eu vou falar. Amém, irmãos? Vocês que me acompanham e sabem do que eu estou falando, vocês entendem. Haverá perseguições, eu não me importo, nem que eu morra, mas eu vou falar da palavra até o final. Amém? Vamos lá, continuando aqui. Bom, aqui, irmãos, perante a Cristo, relações sexuais entre parentes, Cristo, ele não se aprova. Amém, irmãos? Agora o versículo, agora vou falar aqui na questão do versículo 5. Vamos lá. Que ele diz o seguinte: aqui referente a parentes, Cristo ele não se aprova. Amém. Vamos lá. Continuando, versículo 5. Entregue a Satanás, né? Entregue a Satanás para a destruição da carne,
a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, através de Jesus. Amém, irmãos? Eu não sei se esse versículo eu falei corretamente. Depois vocês verificam que eu coloquei do título a passagem, vê se esse versículo que eu falei está correto. Eu creio que está. Eu acho que é isso mesmo, porque Deus me dá as palavras e eu procuro entender e explicar para que todos entendam da maneira simples. Jesus fazia isso, a gente tem que ser espelho, tem que fazer dessa maneira também. Amém? Pode ver que algumas palavras eu sempre falo, eu explico o que é, que às vezes tem gente que me acompanha não conhece, então é para as pessoas terem certeza, foi falado. Agora, siga e faça corretamente. Amém? Então vamos lá. Primeira situação nesse versículo, quando ele fala entregue a Satanás, que eu acho que até talvez o que eu comentei aqui, nesse versículo 1, né? O que isso significa? Deus, ele deixa que Satanás, ele entre na sua vida. Ele entra na sua vida. Ele entra na sua vida. Ele entra na sua vida, levando o poder de Deus, o Espírito Santo, de você. Porque você decidiu viver a sua vida ilicitamente. Ilicitamente nas suas próprias vontades. Isso é sério, irmãos, nas suas próprias vontades. Aqui, irmãos, eu vou citar uma outra passagem dentro dessa primeira situação, que é o entregue a Satanás, que está em Atos 26, 18. O que vai dizer? Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, é de potestade de Satanás para Deus, a fim de que receberão eles remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. É Cristo, amém, irmãos? Outra passagem dentro dessa questão que eu falei, entregue a Satanás, 1 Timóteo 1,20. E dentre esses se contam e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que não mais blasfemassem. Então, irmãos, a questão da blasfêmia, existe duas situações: aquele que você blasfema contra o Espírito Santo, o próprio Deus, e a blasfêmia que há o perdão. Essa blasfêmia que está sendo falada aqui é a blasfêmia que pode há a remissão de pecados, mas a do Espírito Santo não há, porque você está blasfemando, você está falando que não é Deus que faz, você está indo contra a palavra de Deus, que é em Cristo. Então, irmãos, nesse caso não há remissão de pecados. Ele é misericórdia, mas ele é justo, ele é justiça. Amém? Só para vocês entenderem. Aqui a segunda situação, nesse versículo 5, aqui quando ele fala destruição da carne. Vamos lá. Não é especificado como pode ocorrer essa destruição da carne, que significa os que não vivem suas vidas vigilantes constantemente, deixando Jesus agir em você. Simplesmente é o abandono de viver a sua vida em santidade, que é o que é falado no versículo 5 que está nessa passagem, que diz: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Amém, irmãos? Então, em que a questão importante aqui nesse versículo é que o espírito ele seja salvo, e por fim esta falta de viver, essa falta, né, irmãos, de viver a vida em santidade em Jesus, onde irá levar você a consequências por não comentar, por não ser guiado por esse Espírito. Haverá as consequências, que o Espírito Santo vai te incomodar. Se você ignorar, aí é você e Deus. Amém?
Então, aqui nessa questão, nesse versículo que eu citei agora, então a primeira situação, entregue a Satanás, agora o que eu falei, destruição da carne, e agora eu vou citar espírito seja salvo. Amém, irmãos? Para vocês entenderem por que eu falo que espírito seja salvo. Aqui eu vou citar uma passagem que está em Mateus 18, 17 até 20. Amém? Vamos lá. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considerai-o gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que se ligardes na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai, que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém, irmãos? Aqui, irmãos, é mostrado que a disciplina para com os irmãos viverem em caminhada com Cristo é feita em 3 situações. Primeiro, particular. Segundo, perante testemunha. E terceiro, perante a igreja. Aqui é o seguinte, irmãos. Se alguém comete alguma coisa terrível na igreja e isso chega, por exemplo, para os líderes, qual que é a primeira, o que tem que ser feito primeiro? Entendeu? Primeiro tem que conversar com a pessoa, converse com a pessoa pessoalmente, para mostrar que não está certo. O Espírito vai te guiar. Aí você chega lá e conversa. Isso acontece em muitas igrejas. Só que as pessoas fazem totalmente errado. Por isso que muitas contendas acontecem na igreja. Então, o que acontece? Aqui acontece o seguinte. Aí a pessoa fez alguma coisa. Vou mandar um exemplo. Adultério. Teve um adultério. Aí a pessoa ficou sabendo. Um irmão da igreja ficou sabendo. Aí a pessoa chega. E ela tem que chegar e conversar com a pessoa e mostrar. Não é assim que funciona, irmão. Tá errado. Conversa com a pessoa. Só que se você conversando e a pessoa continuar, aí entra a segunda questão, a testemunha. E se persistir, vem a terceira questão, que é o quê? Perante toda a igreja. Isso aí não é uma humilhação, isso é a disciplina. Irmãos, isso na igreja dificilmente acontece. E isso precisa acontecer. Para a igreja ser fervorosa, isso é necessário. Amém, irmãos? Então é uma palavra que eu estou dizendo para vocês, que isso tem que acontecer na igreja. Para a igreja ser fervorosa e crescer. Então, irmãos, se tiver alguma coisa errada, converse com a pessoa pessoalmente. O Espírito Santo vai te guiar, vai te direcionar você falar o que é o correto, para que a pessoa entenda. Se ela não insistir, aí entra as testemunhas. E por último, é a própria igreja, porque a pessoa persistiu e teimou. E aí quando isso acontece, está indo até contra Deus, porque é a disciplina. Isso não é uma coisa, não é religiosidade, isso é disciplina. As igrejas precisam disso. Amém, irmãos? Então é isso que eu quero falar para vocês. Amém? Vamos lá, continuando aqui. Essas 3 situações que eu falei. Versículo 6. Não é boa a vossa jactância, meus irmãos, é gabar. O termo jactância significa gabar, só para vocês entenderem. Amém? Não sabeis que um pouco fermento leveda a massa toda? Versículo 7. A massa toda. 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. 8. Por isso, celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com o asmos, que aqui esse termo asmos significa sem fermento, né?
da sinceridade e da verdade. Amém, irmãos? Então você é um fermento. Sem fermento significa esse asmos, amém? Então vamos lá. Versículo 8. O que esse versículo 8 ele quer dizer pra gente? Aqui é mostrado a verdadeira humildade, transparência em ter um coração igual ao de Cristo. É tipo assim, a transparência. O fermento, você não consegue ver o fermento, só que Deus conhece seu coração. Então, você tem que ser aquele fermento, não aquele fermento da maldade que espalha isso por todo lugar que passa, ou na igreja, depois fora da igreja. Não é isso. É aquele fermento que é um fermento. A questão do exemplo do fermento é que o fermento ele leveda tudo. Ele leveda toda a massa. Então, isso é a maldade que ela se espalha. Isso está acontecendo. Nós sabemos que nas igrejas são assim e na sociedade também é assim. Por causa de uma pessoa, poucas pessoas que falam erroneamente, que é o diabo que usa essas pessoas, infelizmente, as coisas erradas começam a acontecer porque as pessoas não procuram entender o que está acontecendo, não vão atrás. Isso é o fermento que se espalha. Agora, da questão do fermento que é a sinceridade, irmãos, Deus conhece seu coração, você vai ser sincero e você não vai deixar com que isso domine você. Esse fermento ele levede a sua vida. Amém? Só para vocês entenderem essa questão aqui desse versículo 8. Agora, do versículo 6 até o versículo 8, o apóstolo Paulo ele quer mostrar para cada um de nós e que devemos tudo que eu disse até agora, como eu sempre digo em todas as lives, temos que viver isso, para que a gente vive nessa santidade. Nós somos pecadores, mas a santidade nós devemos buscar todos os dias. E esse versículo essa passagem fala sobre isso. Como outras passagens que são ditas nas Escrituras que falam sobre isso. Amém, irmãos? Então vamos lá. Devemos entender que o pecado é o fermento que se espalha. Por exemplo, na igreja, onde é necessário uma orientação para com a igreja viva, que é a luz de Cristo, que nesta casa é a disciplina, que deve ser exercida. Não acontece isso, irmãos. Não existe a disciplina na igreja. Amém? Mostrando essa disciplina com calma, sem agredir. É o que eu falo, tem periçal. Aprenda a conversar com a pessoa mostrando. Para que isso não se espalhe para chegar na situação de ter que mostrar para toda a igreja. Evite isso. Converse entre você e a pessoa que você viu que aconteceu isso. Converse. Resolva isso com a pessoa. Não deixe espalhar isso. Isso vira fofoca. Isso é terrível. E Deus odeia isso. Amém? É isso que esses versículos do 6 ao 8 eles querem mostrar. Né? Mostrar com calma. Com calma, com mansidão. Em que o caminho, que é o caminho que leva ao amor de Cristo. Amém? Cristo era assim. Mas quando precisava ele ser não rude, ele soltar os cachorros, ele soltou. Foi que ele fez o templo. O templo não é um lugar de comércio. Ele chegou, soltou os cachorros lá. Ele tinha esse direito. Estava errado. Não é assim que funciona. Ele tinha esse direito. Eu estou falando nessa questão. Entendeu? Procure evitar. Mas Jesus tem que fazer isso porque isso desagrada o Pai. E até hoje, irmãos, quem usa os lugares que são sagrados, lugares que são para Deus, a nível de comércio, não está certo. Eu já estou avisando isso para vocês, não está certo. Não use a casa de Deus como comércio. Entendeu? Existem as situações que às vezes acontecem na igreja, são para obra de Deus. Coisas que às vezes as pessoas vendem e outras situações que são para fazer, são tudo para fazer a obra. Não para vender, para o comércio, não é para comércio. É para usar para a obra de Deus. Amém, irmãos? Então é essa palavra que eu quero falar para vocês, referente a esses versículos, do 6 ao 8. Versículo 9. Esse versículo 9 é o versículo que eu citei agora há pouco para vocês, amém? Então vamos lá. Versículo 10. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois, neste caso, tereis de sair do mundo. Então, irmãos, tereis de sair do mundo. Vamos lá, continuando, versículo 11. Mas agora, vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, por impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com que se tal, nem ainda comeis. Versículo 12. Pois
Com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgueis vós vós que estão dentro. 13. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de dentro vós o malfeitor. Então, irmãos, do versículo 9 até o versículo 13, esses versículos, eles mostram um entendimento não correto que acontece tanto dentro como fora da igreja. Não julgueis. Deus vai julgar. Simplesmente mostre o caminho corretamente, sem julgar, e deixe que a pessoa perceba. Se ela não perceber, é ela e Deus, você fez sua parte. Se você não fazer, irmãos, você vai ser cobrado. Por que você não fez naquele momento? Se ele não quis, eu vou julgar ele. Agora, se você não fazer, você também vai ser julgado. Então, ambos serão julgados. Amém? Então, é isso, nessa parte que eu estou falando. O entendimento na epístola anterior. Então, aqui, irmãos, vamos lá. Este versículo, ele mostra um entendimento não correto na epístola anterior. Que entenderam que tudo, tudo que era impuro, não cristão, deveriam afastar-se deles. Mas, na verdade, esses versículos mostram referente à pessoa que se diziam cristãos, mas viviam uma vida igual aos fariseus, que conheciam a palavra, mas não viviam, não tinham arrependimento para ser um verdadeiro cristão como espelho de Cristo, aonde estiver. Então aqui, irmãos, é essa questão. Isso que está sendo falado, a epístola anterior, as pessoas falavam que o não cristão era aquele que era impuro, mas não era. Todos nós temos essa questão de ser impuro, porque o pecado está na gente. Só que a gente pode corrigir isso e não deixar acontecer novamente. É deixar a Espírito Santo guiar. Então, na epístola anterior, ele faz essa advertência. E aqui nessa epístola ele fala a mesma coisa. Porque as pessoas continuavam achando dessa maneira. E não é. Aqui, o apóstolo, ele estava se referindo à questão daqueles que se diziam cristãos, falavam que viviam a palavra, só que faziam tudo o contrário. Por isso que eu falei aqui dos fariseus. Conheciam a palavra, tinham uma sabedoria tremenda a palavra. Mas o que adianta você ter essa sabedoria se você não vive isso no seu dia a dia? Tem que viver. Isso é o espelho de Cristo. Então é isso que esses versículos estão querendo mostrar, e o que Paulo está mostrando para os coríntios. Vai mostrando para eles que a questão do cristão, do não cristão, essa questão que eles falavam, estava errado. O correto, o que eles estavam se referindo, era aqueles que falavam que eram cristão, mas não viviam o cristianismo, não viviam Cristo. Que são os fariseus. Que são os fariseus, sacerdotes. Amém, irmãos? Então é exatamente isso. Que essa palavra de hoje que eu quero deixar para vocês, quer mostrar. Em que o que eu quero concluir, irmãos, nesse final de tarde maravilhoso, em que Cristo está aqui em tudo isso que nós estamos vendo, é o seguinte: muitos cristãos hoje vivem a impureza na igreja e na sociedade, vivendo por causa da graça. Podem ter uma vida que tudo pode fazer, mas quem vive assim, sem temor, reverência, não buscando santidade sempre, não tendo arrependimento sincero, não tendo arrependimento com sinceridade, estes serão entregues a Satanás. É por isso que ele fala nessa passagem. Amém? São entregues a Satanás porque não deixaram o Espírito Santo guiar os seus caminhos pela verdade. E quem é a verdade? É Cristo. Então, eu quero encerrar essa live deixando essa reflexão para vocês. Vivam essa santidade todos os dias. Eu já falei várias lives sobre a questão da santidade. Então engloba várias situações. Essa que eu estou citando agora, dessa palavra, é uma delas, entre outras que eu já fiz outras lives. Amém? Então, eu quero encerrar essa live em que, mais uma vez, sejam perseverantes em Cristo, lutem, sejam firmes na fé em Cristo até o final. Porque no final, vocês Cristo vai ver que vocês foram fiéis até o final. Viver essa santidade, que é não seguir essa imoralidade que existe no mundo hoje, vendo que está errado, e seguirem segundo o que Cristo ensinou.
porque aí no final vocês vão ter a vida eterna. E isso é tremendo. Amém, irmãos? Então, mais uma vez, fiquem todos na paz do Senhor.